Olá, gente. Estou aqui com a atriz Andréia Ribeiro. A Andréia, ela vai estrear uma peça na Sala Baden-Powell, super interessante. É uma peça que vai conversar com o público sobre uma pessoa que viveu o princípio do século XX numa grande favela de São Paulo e que escreveu um livro que foi um estrondo de sucesso, chamado Quarto Despejo. Estamos falando, Andréia, da Carolina Maria de Jesus, né? Carolina, que tem uma história muito bacana, que se transformou num best-seller na década de 70 e foi uma catadora de papel. Isso. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de você fazer essa peça, de você trabalhar. Mauro, obrigada pelo convite. É nada. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Ramon Botelho, que é o diretor do espetáculo, me apresentou a história de Carolina. Aquela pesquisa que eu estava procurando entender o que eu queria dizer enquanto atriz num determinado momento da minha vida. E aí, eu conversando com ele, com o Ramon, ele fazia letras na UF e ele me apresentou o material de Carolina Maria de Jesus. Me apresentou esse livro dela, O Quarto de Despejo. Eu li, fiquei muito impressionada, né, com a forma da literatura, de como Carolina escrevia, como é que ela conseguiu organizar ali o seu diário, e em meio de condições tão adversas, ela conseguir retratar o que ela sentia, os dramas, um olhar tão de fora, ela conseguir se distanciar para falar daquela dor, né? Falar das suas misérias, das suas inquietações. Foi taxado como nua e crua. Isso, a escrita da Carolina. É uma literatura de denúncia. Perfeito. E aí passaram-se alguns meses, depois o secretário de Cultura de Uberlândia, o ex-secretário de Cultura, Gilberto Neves, me apresentou um segundo livro de Carolina, que é o Diário de Bitita. Aí sim, o caminho começou a se configurar, se abrir, e aí a gente começou a se dedicar em pegar esses direitos autorais, que era entrar em contato com a família de Carolina. Perfeito. E aí pegamos os direitos autorais, e aí a gente fez um roteiro com o Quarto de Despejo e o Diário de Bitita. Isso que eu ia te perguntar, então foi baseada nos dois livros? Nos dois livros. Não foi só no Quarto de Despejo? Não, a gente começa o espetáculo ela catando papel na favela do Canindé, em São Paulo, e o Diário de Bitita ela lembrando das suas memórias. Porque a gente tinha muito interesse em saber quem foram as pessoas que influenciaram Carolina. Sim. E na leitura desse livro a gente começou a entender que o avô, que tinha uma tradição oral muito grande dentro daquela casa. Carolina nasceu em Minas, na cidade de Sacramento. Sacramento. E é muito interessante que é uma cidade voltada para o espiritismo. Isso, enfim, foi a primeira triângulo mineiro ali. Da escola espírita, Allan Kardec, enfim. Tem uma história muito bacana aquela cidade de Sacramento. Inclusive eu conheço, acho fantástica. Mas aí nasce Bitita, Isso. lá em Sacramento. Isso. E Bitita, ela não tinha pai? Como é que era essa história? Ela tinha uma mãe? Isso, Carolina foi mãe de Carolina, teve Carolina, mas foi só de um movimento passageiro, assim, uma relação passageira. Mas a mãe de Carolina criou Carolina, né, junto com o avô, que teve esse papel fundamental. Carolina também teve outras influências na escola, que foi a professora Lonita Solvina, que encaminhou ela. Também tinha o oficial de justiça, seu Manuel Nogueira, ele lia muito jornal para os negros analfabetos, então Carolina não teve uma representação de um pai presente, né? Mas Carolina teve algumas direções, assim, né? E aí Carolina... Uma patroa dela, Dona Maria cresce... Leite, que indicou ela para a escola, que levou ela para a escola. Então a Carolina foi muito assim, direcionada. Teve sorte nesse Carolina sentido. Cresce e ela se vê sozinha, que parece que ela fica órfã, né? Isso. E aí ela vai para São Paulo. Aí ela vai para São Paulo, né? Em São Paulo ela vai para a favela. Vai para a favela do Canindé, em São Paulo. E lá ela começa a catar papel com os 3 filhos. Ah, tem 3 filhos, Isso, então. o João, José Carlos e a Veronice. E ela catava papel para sustentar a família. E como é que ela chega a escrever? Ela vai escrevendo, ela é influenciada por alguém, ela tem algum apoio? Então, já num colégio Allan Kardec, que era um colégio muito moderno até para a época,
E essa professora dela... Ela começa, então, estudando Allan Kardec lá em Sacramento? Lá em Sacramento. Ah, que bacana, eu não sabia, viu? Que a dona Maria Leite, uma patroa dela, indica ela para o colégio. E lá ela encontra essa professora, a dona Lonita Solvina, que dizia: esforce a cabeça, leia, escreva e consulte sempre o dicionário. Pessoas instruídas vivem com mais facilidade. E aí a Carolina começou a se apaixonar pela Ela é um leitura. exemplo, né, André? De uma pessoa que não tinha nada, surge no mundo e consegue ser uma influenciadora de vários trabalhos e teses até de universitários, né? Isso é muito bacana. E você, como é que você se sentiu tendo essa responsabilidade desse papel? Para mim, enquanto atriz, né, você encontrar um personagem como Carolina Maria de Jesus, que tem o que dizer, tem um papel fundamental, ainda mais no Brasil de hoje. Falar de Carolina é tão necessário, né? Valorizar a cultura, valorizar a cultura. E Carolina, por ser mulher, por ser negra, por ter estudado apenas 2 anos do primário, conseguir, né, deixar uma obra, porque Carolina deixou uma obra. Diário de Bitita foi lançado depois de sua morte. O Instituto Moreira Salles tem lá todo o acervo dela. Carolina está traduzida para 13 idiomas, vendida em mais de 40 países. Deixou poesias, deixou peças de teatro, deixou um disco de samba. Então Carolina produziu. Impressionante, né? Ela era uma artista. Ela precisava falar para dar conta do mundo. Isso mesmo. Agora você traduziu. Ela era uma artista. Ela era sem ela perceber mesmo, né? Que bacana, André. Que bacana. Bom, e o movimento Lixo Zero também. Minha querida Fernanda Cubiaco. Fernanda Cubiaco. Fernanda, para você, essa daí também está incluída na peça lá, na Sala Baden-Powell. Ela está sendo uma parceira. Uma parceira, uma apoiadora. Uma apoiadora da peça. Isso, porque Fernanda tem um pensamento, né? Ela já trabalha muito tempo. Fernanda tem uma história dentro do movimento de lixo. De catadores de papel. Enfim, muito bacana. Meio ambiente, né? Isso, e nada mais legítimo, né? Claro. E de estar junto com o espetáculo. Muito bacana, com a preocupação não só com a questão da cultura, educação, e principalmente com o meio ambiente, trazer essa conversa para o público. E Carolina é a própria reciclagem, né? A Carolina começa tudo isso, na verdade. Exatamente, ela é a própria reciclagem. Ela conseguiu, em meio de um cenário tão escuro, né? Tão confuso, ela conseguir deixar uma obra, conseguir fazer uma arte, escrever, né? Bacana. André, então conta aí pra gente, a gente começa dia 9. Isso, a gente estreia dia 9 de novembro, né, os ouvintes, os seguidores aqui pessoal que está seguindo a gente sempre. Do Jornal Posto 6, você e sua família, todos, né, do Jornal Posto 6, estão convidados para nos assistir. A gente estreia dia 9 de novembro, na Sala Baden-Powell aqui em Copacabana. A gente vai botar aí, a Sala Baden-Powell vai botar o endereço tudo direitinho. Até 8 de dezembro, sempre às 20 horas, quintas e sextas. Quintas e sextas. Olha, que seja um sucesso a sua Obrigada, peça. Mal. Sem sombra de dúvida você é muito simpática, Obrigada. Você é muito carismática. Obrigada. E vai ser aquele sucessão que vai arrebentar. Sala Baden-Powell, pessoal, não perca, estaremos lá. Obrigada.